Bom dia, Café Pingado! Me chamo João Vitor. Eu sou a Rafaela. Gente, não é só de futebol, brigadeiro e samba que vive o talento do Brasil, não é mesmo, Rafa? É mesmo, João. Por aqui somos referências em diversas outras áreas. E hoje vamos falar de uma das mais icônicas. A dublagem. Quase conseguimos, quase. Quase. Ela ia me dublar, mas foi quase. E no Café Pingado de hoje, nós vamos trazer um convidado super especial para mostrar o porquê somos exemplo mundial na área da dublagem. Uma salva de palmas para Pedro Alcântara, diretor de dublagem e dublador profissional. Seja bem-vindo, Pedro. Obrigado, gente. Obrigado pelo convite. Eu acho que vai ser difícil competir com o Brigadeiro, mas tô aí para falar um pouco sobre o meu trabalho. Obrigada por aceitar o nosso convite. A gente sabe que dublagem é uma profissão pouco incentivada aqui no país, então conta pra gente de onde veio a vontade de ser dublador. Tudo isso começou quando eu era bem pequeno, porque o meu pai, ele trabalhava com locução. Ele era um profissional da voz desde o final dos anos 70, começo dos anos 80, por ali. Ele tinha trabalhado em rádio e ele já tinha sentido vontade de se tornar dublador. Mas isso acabou não acontecendo, ele parou de trabalhar em rádio, foi para outra área, virou executivo e depois ele sentiu saudade de trabalhar com voz, abriu um estúdio de locução comercial no interior de São Paulo, que era onde a gente morava, e um dia ele precisou de uma voz de uma criança lá para gravar um comercial e aí ele me chamou e eu gravei e aí eu comecei a gravar vários comerciais. Os meus pais perceberam que eu gostava do ambiente de estúdio. Eu já sabia ler desde pequeno e eles pensaram assim, e se a gente for atrás de dublagem? Uma coisa que meu pai já tinha sentido vontade de fazer e não tinha feito. E então eles pesquisaram na internet, na época acho que o Google não existia ou não era tão difundido assim, eles pesquisaram no KD, que era o serviço de busca da época, que faz muito, muito tempo. Pesquisaram estúdios de dublagem. E aí a gente veio para São Paulo, capital, a gente foi conhecendo os estúdios de dublagem, curso de dublagem para criança, e aí eu comecei a dublar. E depois o meu pai começou a dublar, porque ele precisava de registro profissional de ator, então ele estava fazendo ali o curso de teatro. E estamos aí até hoje, desde 2003. Bastante tempo. E como foi se tornar um profissional nessa área? Bom, muita gente pode dizer que eu cresci na dublagem, porque quando eu era pequeno, eu era muito baixinho, que eu acho que é a tendência de uma criança. Né? E eu precisava subir em lista telefônica, que eu acho que os jovens de hoje em dia, olha só como eu sou velho, os jovens de hoje em dia nem sabem o que nem é, sonham, mas nem sonham. Enormes. E eu precisava subir na lista telefônica para alcançar o microfone, porque o pedestal não tinha um ajuste mínimo que era compatível com a minha altura. E foi uma experiência curiosa, né? Além dessa parte, essa parte prática. Uma coisa que aconteceu quando eu comecei a dublar foi que os clientes, né? No caso as distribuidoras e as exibidoras, eles estavam exigindo que crianças fossem dubladas por crianças. Porque era muito comum adultos fazendo voz de criança. Alguns fazem muito bem, faziam muito bem. Outros ficava uma coisa um pouco mais caricata e aí não ficava tão legal. Mas os clientes queriam criança dublando criança. E naquela época, o menino que mais dublava meninos, né, mais dublava crianças, era o Thiago Keppelmeier. Uhum. E ele estava mudando de voz. E quando eu comecei a dublar, eu entrei ali, a minha geração entrou comigo e com mais 3 meninas. Então eu não tinha concorrência. Eu comecei a dublar bastante. Eu peguei prática, melhorei no meu trabalho, porque eu dublava muito, e comecei a dublar cada vez mais e não parei. Eu acho que o Backyardigans, né, que foi um trabalho seu, do Pablo e tal, ia ser muito estranho se fosse um adulto falando que nem o Pablo. Pois é, o Backyardigans, acho que a proposta original já era que eram todas crianças. As vozes originais foram todas feitas por crianças. E eu realmente não consigo imaginar. Eu também. Ia ficar muito sinistro, cara. Ia perder um pouco da beleza da coisa ali. Ô Pedro, uma curiosidade minha. Aquela fase que você tá crescendo e a voz tá mudando, já te atrapalhou alguma vez assim, ou não? Já. Esse é um problema para a maioria dos meninos. Dos meninos. Chega ali nos 13, 14 anos,
voz de nada, né? Voz de Não é aquela voz voz de criança, não é voz de adolescente. Nos filmes, a gente quase não vê nos filmes alguém com a voz falhando, né? Só quando é alguma piada, algum alívio cômico, então é comum que para os meninos ali nos 13, 14 anos diminua um pouco o trabalho. E isso é um pouco triste. Você tá vendo o cara falando com a voz fininha, suave, do nada, já engrossou. Opa, esquisito. fina do nada. Fica aquelas desafinadas. Desafinado, exatamente assim. E dentre todos os seus trabalhos feitos até hoje, assim, tem algum que você considera mais importante na sua carreira? Posso responder com 2? Manda bala. Então, acho que o primeiro que eu gosto de citar é justamente o Pablo dos Backyardigans, como você falou. E ele tem uma importância bem grande para mim, porque foi na época do Orkut, né, que era a rede social, né, da época. E os meus pais cuidavam da minha rede e tudo mais. E eu acabei conhecendo ali os pais de crianças que assistiam. E eles achavam muito legal conhecer os dubladores e tudo mais. De vez em quando eles pediam para mandar mensagem, que é uma coisa que hoje em dia a gente até não pode por questões contratuais e tudo mais. Mas isso me ajudou a entender a importância do meu trabalho. Porque todo desenho infantil que eu dublava tinha alguma liçãozinha de moral e tudo mais. Então, os pais falavam para mim, nossa, meu filho aprendeu a fazer tal coisa por causa do desenho que você dublou. E foi aí que eu comecei a ter consciência do impacto que o meu trabalho tinha na vida do público. E aí o outro trabalho que mais me marcou, e esse já é bem recente, né, que foi no ano passado, foi um trabalho de direção de dublagem, que foi o JoJo's Bizarre Adventure, que é tipo um anime muito, muito, muito insano, e que também é muito legal. Não sei se vocês conhecem, mas meu irmão assiste, eu vi que eu assisto junto, assim. Um absurdo. E foi muito importante para mim, além do fato de ser muito divertido e eu ser fã, porque ele ofereceu ali desafios muito diferentes. Para mim, como diretor de dublagem, eu tive que desenvolver novos jeitos de trabalhar, porque ele exigia coisas que eu nunca tinha extraído dos dubladores ali dirigindo, e também por conta do impacto com o público, que foi um impacto que eu poderia comparar ao impacto que teve o Backyardigans na época, só que com um público totalmente diferente. E eu voltei a receber uma atenção bem legal do público, que é sempre uma coisa boa, porque a atenção é muito bom, todo mundo gosta de receber atenção. E também porque relembra a gente da importância do que a gente está fazendo e por que a gente tem que fazer com capricho, com carinho. E você tá fazendo a direção, não é com qualquer dublador, são os dubladores, né? Deve ser difícil, né? Você lidar com pessoas que têm o mesmo conhecimento, assim, tipo, às vezes até bate de frente ou não? Acho que não tem isso entre vocês, né? Não. Acho que os bons profissionais, eles sabem respeitar isso não só na dublagem, em qualquer coisa que você vai fazer. Os bons profissionais, eles sabem respeitar toda a dinâmica do trabalho e viram um trabalho em equipe, não é tipo cada um fazendo o seu ou um competindo com o outro para ver quem faz melhor, é todo mundo fazendo junto o trabalho, então... Mas que time, hein? Eu vi lá o elenco, é bem... Tem o Wendel Bezerra, tem o Guilherme Briggs, tem a Paty Souza, tem bastante gente bem importante, bem talentosa. Muito incrível. E que tal você falar pra gente do seu trabalho mais recente? Você protagonizou o filme de Jujutsu Kaisen Zero, né? Como que foi isso? O Jujutsu foi muito divertido, foi muito diferente pra mim, porque fazia muito tempo que eu não fazia um personagem principal num anime dessa magnitude. O Jujutsu, pra quem não conhece, é um anime que tá fazendo muito sucesso desde o ano passado, ano retrasado e ano passado, e eu já tinha me programado para começar a ver, ainda não tinha tido tempo para começar a assistir. E aí o Léo Santos, que é o diretor da dublagem, ele falou para mim: Pedro, é o seguinte, vai ter um filme novo do Jujutsu, o protagonista é outro, é uma história que se passa antes da primeira temporada do anime, o foco da história é diferente e vai ser você. E eu fiquei super empolgado, achei super legal e falei, bom, agora eu tenho um motivo para começar a ver o anime, para conhecer o universo, comecei a ver, virei fã.
e gravei, e foi uma experiência muito legal, a recepção do público foi muito boa, foi, tipo, insano. O personagem é muito legal, gostei de muito, eu me identifiquei com ele em muitas características, algumas nem tanto, eu acho que ele poderia lidar melhor com alguns problemas ali, mas isso faz parte exatamente. ali, mas tá tudo certo, aí não tem filme, né? Então foi uma experiência maravilhosa e muito divertida, poder fazer um trabalho bem legal, sem ser dirigindo, só dublando, Só dublando. curtindo ali a história. Meu, eu ia amar dublar um personagem. Eu acho que ia ser um sonho, meu. Cara, é divertido. É divertido sensacional. demais. Outra coisa, vocês passam a emoção, né? Meu, eu estava assistindo, eu não sei nem se pode falar em direitos autorais, não sei, eu estava assistindo The Flash. Uhum. Eu chorei. Olha só. Foi, Olha meu. só. Ele chora, ele fala com tanta empolgação e tal, que você fica, sabe, sentimental junto com ele, com o personagem. Uma parte essencial do trabalho da dublagem, né, é a gente desconstruir e reconstruir aquela mensagem no nosso idioma. Então, o nosso trabalho ali de atuação envolve basicamente, poxa vida, essa ideia foi falada assim, a proposta é essa, a emoção é essa. Como isso seria falado em português? A melodia, as inflexões, é tudo um pouco diferente. Então a gente precisa reconstruir isso no português. E aí quando a gente consegue passar essa mensagem de um jeito que cativa o público, a gente fez ali uma ponte entre as culturas e isso é mágico. Sim, sim, legal. Agora, Rafa, a gente vai pro break. Pro break? Pro break já, né? E o que Sim. vai ter no break? Tem que continuar. Oi, gente. É que ela não tomou o café pingado dela hoje, gente. Me perdoe. É que uma coisa que os fãs fazem, né, sobre dublagem é as fandubs. Uhum. Não sei se você já ouviu falar, eles são muito apaixonados, substituem as vozes dos personagens pelas próprias vozes. E a gente vai entender um pouco mais sobre o assunto. E fandub De muito fandom legal. brasileiro. Muito legal. é mesmo. Você já pensou em fazer dublagem? Então saiba que você pode. Vamos conhecer as fandubs. Fandub é um termo usado para fãs de dublagem que gostam de dublar. Falando um pouco sobre a história, as fandubs começaram com o formato de paródias. Um dos primeiros fandubs datados foi a série Laputa 2, The Sequel, onde foi gravado a partir de um áudio de um VHS. No Brasil, temos um exemplo de fandub que ficou famosa e também foi gravada dessa maneira, que é o Batman Feira de Fruta, uma paródia com redublagem satírica, onde o áudio de um episódio da série original do Batman foi totalmente substituído. Eu preciso fazer alguma coisa pra me alegrar. Eu sou um palhaço, eu sou o Coringa, o palhaço, o Joker, o palhaço. Você quer o charuto, meu filho? É Havano. Eu quero, obrigado. Enganei um povo na casca do ovo. Eu sou um povo, eu sou um palhaço. Fala aí, palhaço, tração, hein? 5:30. Ah, tá bom, eu comi a tia do Batman, eu vou comer a tia do Batman. Eu sou o primeiro, eu sou o primeiro, eu sou o primeiro. Vamos lá, vamos lá. Outra variação deste gênero é o Comic Fandom, onde as redublagens são feitas sobre quadrinhos, sejam eles em vídeo ou quadrinhos estáticos. A Turma da Mônica é um dos exemplos usados. O que foi, Mônica? Não gosta da festa de fim de ano? É claro que gosto. A minha preocupação é a feirinha. Todo ano sou sorteada para a barraca do bolo. Bolo? Acontece que sou péssima boleira. No ano passado, só uma pessoa comprou bolo comigo. Já é alguma coisa, né? Mais ou menos. Quem comprou foi o meu pai e ele ainda quebrou um dente tentando comer. Existem fandubs que dublam músicas, filmes, séries e outras coisas em nossa língua. Viciado na loucura, esse hotel é meu Atlantis. E nós sempre vamos ter uma razão pra pecar. Minha alma vai queimar pra eu poder respirar. Viciado, alterado, flutuando sob o teto. E nós nunca deixaremos essa brisa passar. Seus demônios escondidos vai poder libertar. Muitos fãs fazem a dublagem de jogos e ainda não foram dublados em português. Paramos da última vez com a antiga Liyue, assolada por demônios do mar e um dragão das montanhas.
Rex Lapis mobilizou seus adeptos para restaurar a paz na região. Dizem que, antes de partir, pronunciou estas palavras. Outra ramificação é onde os fandubs criam novas histórias, pegando cenas e colocando em ordens diferentes, ou misturando episódios. Há também o abridge, que é quando você resume uma história e redubla ela. Existe uma categoria que é mais voltada para o público infantil, ligado ao lado educacional. Os animes são muito usados no mundo da fandub, e com redublagem de Naruto, o canal no YouTube de fandub brasileira Voice Makers cresceu e já atingiu mais de 5 milhões de inscritos. Tem canais no YouTube que disponibilizam cenas para que os fãs possam treinar e dublar. Muitos dubladores colocam suas opiniões sobre as fandubs, sempre sinalizando que esse gênero não pode passar de uma brincadeira. Você acabou de conferir os trabalhos das fandubs brasileiras. Já tinha escutado falar sobre isso, Pedro? Já, gosto bastante. Bastante, né? É uma ideia pro seu canal, né? É isso mesmo. E agora chegou a hora do nosso merchan. Confira as novidades que nossas produtoras vão trazer para vocês e depois do break a gente volta para uma dinâmica super divertida com o Pedro. Tome o seu café pingado e fique acordado e não vai dormir, que logo logo estaremos de volta. Até lá. Bom dia, Café Pingado! Eu quero te falar das novidades que as nossas produtoras Nambu, Silverhand, Fei e a 4Movies têm para apresentar para vocês. Gosta de filmes, documentários, séries, música? Pois não percam os nossos lançamentos de outubro, porque temos tudo isso e um pouco mais. Trazida pela Fei, a minissérie O Último Homem vai mexer com a sua realidade. Um mistério intrigante e mágico esperando para ser descoberto por você. O Último Homem traz a história de Narciso, que acredita ser o último ser sobrevivente da Terra. Mas em uma viagem ele sofre um acidente, fica inconsciente e quando acorda se vê no meio de outras pessoas novamente. Confuso, percebe que nunca esteve sozinho. Intrigante, né? Essa superprodução da Fei. Mas talvez você prefira uma coisa mais perto da realidade, uma coisa que você aí de casa acesse no seu dia a dia. Então não percam o documentário sensacional que a Nambu trará para vocês, sobre TikTok. Isso mesmo, o nome é FYP, Cultura Criada por Algoritmos, e será um documentário sobre o que é o TikTok, contando com entrevistas de influenciadores e outras pessoas do meio. Essa você não vai querer perder. No segmento musical, temos a 4Movies, trazendo um programa de rádio pela web, chamado Tonelada, falando sobre sons de décadas passadas e o underground brasileiro, sempre com convidados, banda ao vivo e o quadro de interação com o ouvinte. E a Silverhand, que lançará um clipe musical da banda paulistana de rock alternativo, Turmalina. O clipe trará um conceito de escapismo e realidade virtual, com uma história estendida, que fará você esquecer do mundo à sua volta. Você com certeza não quer perder esses lançamentos, certo? Então fiquem atentos que logo mais todas essas novidades estarão prontinhas a serem assistidas. Mas por enquanto vamos por uma rápida pausa, tempo apenas para você passar um café pingado e logo mais a gente está de volta. Tá de volta e agora a gente separou uma dinâmica para o nosso convidado. Nossa produção separou várias vozes e textos caricatos para o Pedro interpretar, né, Pedro? Tá preparado, Pedro? Acho que não. Acho que não. Com certeza não.
Ele vai sortear um tipo de voz e nós vamos mostrar o texto para ser interpretado. E aí, Pedro, acha que consegue? Eu duvido. Gente, então vamos lá, vamos começar isso aí, tá? Pedro, você vai pegar uma das vozes aí na caneca, tá bom? Cuidado, tá quente, hein? Piada, essas horas da manhã fazendo essas piadas, né? Ai, meu Deus. Espero ter escolhido bem. Aí. Pode falar pra gente qual saiu? Nossa Senhora. A voz mais aguda que eu consegui. Ok. Você não podia ter ficado por último, Não tinha ficado por último. Ah, meu Deus. Você vai forçar a minha voz, né? Aí... Você pode olhar pra lá. Exatamente. E roda o texto. Lá, o primeiro textinho pra você, ó. O doce perguntou pro doce qual é o doce mais doce que o doce de batata doce. O doce respondeu pro doce que o doce mais doce que o doce de batata doce é o doce de batata doce de batata doce. Meu, eu acho que sua voz já acabou aí, né? Já começou assim. Não, acho que eu ainda aguento mais um pouco. Mais um pouquinho. Então vou sortear mais um papelzinho. Pode deixar do lado, isso. Deixa do lado e já foi. Meu Deus, tinha que ser trava-língua. Não, esse aí que você vai falar agora, nem sem imitar eu consigo, meu. Tadinho de você. O sotaque carioca. Perfeito. Vamos lá. Ué. O ninho de mafagafos tinha 7 mafagafinhos. Quem diz mafagafar, o ninho de mafagafos, bom diz mafagafaga. Será? Quais, mano. Quais. É mesmo? O Pedro tá mandando bem, Pedro. Até agora... Por enquanto, Por tá enquanto, tudo certo. por enquanto. Essa aí, nem imitando nada, eu não consigo. Já desencanei. Agora a terceira voz. Vamos ver. Vamos lá, vamos ver qual saiu. Voz de alguém muito tímido, essa é fácil. Essa é facinho. Corre futia na casa da tia, corre cipó na casa da avó. Lencinho na mão, caiu no chão. Moça bonita. Ai, moça bonita. Muito bom. Ele dublou pra gente. Ele dublou, você viu? Muito bem, Pedro. Magnífico. Você já tá começando o seu dia bem. Todo mundo. A voz tá aquecida. Saindo daqui, eu vou trabalhar, já tá tudo pronto. Gente, para o nosso último texto, o Pedro vai fazer uma coisa diferente. Isso mesmo. No último texto, é preciso sortear 2 vozes e interpretar esse diálogo de um filme. Eita! 2 vozes. Ah, meu Deus, isso aqui vai ser engraçado. Peraí, a primeira voz... A primeira voz e a segunda. A voz tá na segunda. mão direita, a segunda voz tá na mão esquerda. Eu tô muito empolgado com isso. Não sei se vocês perceberam. Vamos lá. Primeira voz... Eu vou fazer uma voz muito brava. Então, a primeira voz muito brava. Vou deixar aqui do lado pra não esquecer no meio do caminho. E a segunda voz vai ser sotaque paulista. Então começa muito tá complicado. bravo e respondo sotaque paulista. Muito bravo, né? Isso, aí você, o primeiro, o segundo, aí você volta pra primeira voz. Ok. Eu vejo gente morta! Meu, com que frequência, mano? O tempo inteiro! Perfeito, muito bom! Não, o mano foi ótimo, foi perfeito. O mano foi a cereja do bolo. Ai, gente, muito bom. Amanhã tá começando excelente. Ó, e o Café Pingado quer saber o que o povo tem a dizer sobre a dublagem brasileira. Por isso fomos para a Avenida Paulista saber a opinião popular sobre o assunto. Confiram só o que o Augusto trouxe pra gente. Fala, gente, eu tô aqui com a Nayara hoje e a gente vai fazer 5 perguntinhas pra ela sobre dublagem. E aí, Nayara, tudo bom com a senhora? Tudo. Bom saber. Nayara, ó, vou perguntar pra você. Você prefere filmes dublados ou filmes legendados? Dublados, com certeza. Legendados. Tem algum motivo pra preferir filmes legendados? Eu gosto de ver no idioma original sempre. Dublados. Por que você prefere filmes dublados? Porque senão eu perco toda a ação do filme. Eu prefiro legendados se for live action, mas animação eu costumo ver dublado. O que você acha da dublagem brasileira em si?
Eu acho ela muito rica, ela é muito rica mesmo. Eu já vi algumas apresentações, algumas outras filmagens em outras línguas e a brasileira, ela consegue identificar muito bem. Até a questão de sincronizar a fala com a boca do personagem, questão dos trejeitos. Eu acho uma das melhores. Eu já vi de outros lugares e não dá pra comparar. A dublagem brasileira é ótima, né? Eu acho que temos bastante gente capacitada, né? Fica bem fácil. E deixa eu te perguntar, o que você acha quando pessoas que não são dubladoras, são pessoas famosas, elas decidem fazer o papel de dubladoras? Por exemplo, aqui no Brasil, não sei se você conhece o Luciano Huck. Então, o Luciano Huck já fez a dublagem do filme Desenrolados, e tem pessoas que gostam, tem pessoas que não gostam muito. O que você acha dessas pessoas em geral? Fica muito legal, porque você conhece a pessoa e fica da hora, fica na vozinha estrangeira. Pô, eu acho que fica com uma qualidade inferior do que quando é dublada por dubladores de verdade que trabalham na área. Eu acho interessante, mas eu também gosto da parte que abre portas para outras pessoas também, dubladores reais. Mas ator também eu acho legal, bacana. Você já assistiu algum filme porque ele era dublado, porque tinha algum dublador que você gostava? Já, a Ivete Sangalo. Ivete Sangalo? A dublagem de... Não lembro exatamente, acho que foi um filme, uma série. Tem o Guilherme Briggs, tem o Wendell Bezerra, o Manolo Rey. Tinha a Yara Rissa e a Ana Lúcia, acho que Menezes também. Você falou só as lendas agora, né? Eu, por exemplo, gosto muito da voz do Adam Sandler, das dublagens. Sim, a voz do Adam Sandler é muito boa, combina muito mais a dublada do que a original. Você já analisou algum conteúdo dublado e depois legendado só pra ver a diferença da voz? Dublado? Pode repetir? Assim, você tava vendo, vamos supor, um anime, por exemplo. Você assistiu o anime em japonês, aí depois você foi ver ele dublado só pra ver como era a dublagem. Ou o oposto, você tava vendo dublado e foi ver o legendado, no áudio original, pra ver a diferença da voz, pra ver se combinava, pra ver se não combinava. Já fiz. Agora, do One Punch Man, eu assisti legendado e depois dublado. Eu gostei do dublado. Já. Geralmente é muito diferente, né? Muito diferente. É muito diferente, porque uns têm a voz mais grossa, aí na dublagem já é uma voz mais fininha, que já não combina tanto com a personalidade da pessoa, o jeito. Sim. Acho meio bem sem sentido. Já. Tipo Lupin e One Punch Man. One Punch Man, você gosta de anime então? Gosto. É isso então. Alessandro, muito obrigado por compartilhar aqui o que você acha da dublagem brasileira, tá bom? Ficamos muito agradecidos e vai aí com vocês no estúdio do Café Pingado. Interessante o que o pessoal tem para falar sobre dublagem, né? Pessoal, infelizmente estamos chegando no fim, que pena. Gostaríamos de agradecer pela sua presença e pela disponibilidade. Foi incrível bater um papo contigo. Eu que agradeço pelo convite. Foi muito bom conversar aqui, participar dessa dinâmica que foi muito divertido. Incrível, contar um pouco sobre como é o meu trabalho. Prazer todo nosso, Pedro. E semana que vem o Café Pingado estará aqui de novo com mais algum convidado especial, viu? Até lá. Tchau, pessoal. Até semana que vem. Tchau, até.